Imagina um homem num cais, ainda de madrugada. À sua frente está um navio pronto a partir. As luzes estão acesas, os motores estão ligados, tudo está preparado. Só falta uma coisa: é que esse homem decidir-se a embarcar. Ele diz aos outros: eu estou pronto. Porém, continua no cais. E o que é que acontece? O navio parte, mas sem ele. Isto leva-nos a concluir que não basta dizer estou pronto. Pronto para quê? Para sofrer? Para obedecer? Para perder? Para morrer? Ou apenas pronto para falar, mas não para viver? Assim é na vida espiritual. E por isso eu quero chamar a vossa atenção a nível espiritual. Na vida espiritual, muitos dizem: estou pronto, enquanto permanecem seguros no cais do conforto, do controlo, das condições favoráveis, acomodados, conformados. Porém, a verdadeira prontidão não se prova pelas palavras ditas em terra firme, mas pelo passo dado quando o navio está pronto para mover-se. Hoje eu quero chamar a vossa atenção para 3 personagens bíblicos: Paulo, Pedro e Jesus. Eles não enfrentaram apenas o chamado de Deus. Enfrentaram momentos decisivos em que o coração tem de escolher entre salvar-se a si mesmo ou obedecer. Eles ouviram do Senhor Jesus esta frase: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E essa escolha revela quem realmente está pronto, ou seja, revela o nosso caráter, a nossa motivação. Paulo, Pedro e Jesus. 3 vozes distintas a dizer, de formas muito diferentes, que estão prontos. Todos falam de entrega. Todos falam de sofrimento. Mas nem todos falam a partir do mesmo lugar interior, a partir de uma mesma posição interior. Vamos então conhecer cada coração que nos revelam a verdadeira motivação que os move. Vamos começar por Paulo. Paulo, em Atos 21 e versículo 13, quando profetas lhe tinham predito que sofreria perseguições e prisões em Jerusalém, ele diz no capítulo 21, versículo 13 de Atos: mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo não fala de prontidão com entusiasmo ingênuo, mas com lucidez espiritual. Paulo sabe o que o espera e mesmo assim avança. Ele diz: estou pronto não só a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Repara, Paulo não está pronto porque é forte, mas ele está pronto porque já entregou tudo a Cristo. Entregou a sua vida, o seu ego, a vontade da sua carne com os seus apetites e desejos desordenados.
tinha renunciado aos prazeres sedutores deste mundo perverso, corrompido e em trevas. Por isso ele podia dizer o que disse em Gálatas 2, versículo 20: logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E diz também em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 15: assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. E em 2 Coríntios 12, 14 diz: de boa vontade me gastei, ou me gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas. Paulo está pronto porque não se pertence a si próprio. Ele negou-se a si mesmo. E ele já não negocia mais com Deus, já não chantageia com Deus. Portanto, ele já disse sim, mesmo antes de enfrentar as provas. Por isso ele podia dizer: estou pronto. Agora, vamos ver a atitude de Pedro. Pedro também diz que estava pronto. Lucas, nos Evangelhos, Lucas 22, 33. O que é que nós vimos aqui do apóstolo Pedro? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Mas Jesus disse-lhe: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Palavras duras. Às vezes parecemos tão firmes, não é? Tão corajosos, tão seguros e certos daquilo que afirmamos. Mas nem sequer conhecemos o nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Cuidado. Somente Deus e o Espírito de Deus e a sua palavra consegue penetrar até à divisão da alma e do espírito e conhecer os pensamentos dos homens e os desejos do coração. Portanto, aqui em Pedro, nós vemos uma diferença na atitude, uma diferença subtil, mas perigosa. Pedro fala a partir da confiança em si próprio. Ele não mede a fidelidade pela sua coragem emocional do momento. Portanto, o problema não é o amor de Pedro por Jesus. Esse amor é real. O problema é que Pedro ainda não conhece o seu próprio coração. E horas depois, o estou pronto, transforma-se em não conheço esse homem. E eis que o galo canta, confirmando as palavras de Jesus. Pedro estava disposto, como muitos de nós também dizemos que estamos, mas ainda não estava preparado interiormente. Minha pergunta é: estás tu preparado para dizeres com sinceridade: estou pronto a seguir a Cristo, custe o que custar? Zelo sem morte do nosso ego gera promessas grandes, mas quedas dolorosas. Este é um aviso sério. É um aviso sério à navegação, como se costuma dizer. Agora vejamos a atitude de Jesus. Jesus fala de prontidão de forma completamente diferente. Em Mateus 16, 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Portanto,
Não é uma atitude impulsiva da parte de Jesus, quando ele diz estou pronto, sei o que é que o que é que me espera. Não é apenas emoção, mas é impulsionado por um motivo maior, a redenção da humanidade. A libertação da escravidão do homem em seus delitos e pecados, salvá-lo da condenação eterna. Este era o objetivo maior. Era a necessidade de cumprir um plano, com letra grande, e propósito, com letra grande, do Pai. O Senhor Jesus, ele disse, ninguém me tira a vida, sou eu que de mim mesmo a dou. E podemos dizer que voluntariamente a dou. É interessante porque no Velho Testamento, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 6, diz assim, Yahvé é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz subir. Ora, Jesus, sendo Deus, ele podia dizer, ninguém me tira, sou eu que a dou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu amo esta palavra porque ela revela uma sabedoria que deixa o homem sem palavras e revela de facto que é uma palavra divina, uma palavra inspirada. Então, Jesus não é vítima das circunstâncias. Ele é Senhor da sua própria entrega. E em João, no capítulo 12, versículos 27 a 33, ouvimos o coração de Jesus. Conseguimos perceber o coração de Jesus. João 12, versículos 27 a 33. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Jesus estava preparado para fazer a vontade do Pai, a renunciar à sua própria vontade, apesar do sofrimento, da dor, da angústia, ele estava disposto a obedecer, ir até ao fim. Jesus não diz estou pronto porque não sente medo, não sente angústia. Diz que ele suou gotas de sangue. Ele está pronto, apesar da angústia. E não esqueçamos que no alto da cruz, João registou que ao morrer, o Senhor Jesus disse, Telestai, está consumado, indicando que o seu propósito redentor de sofrer e morrer pela humanidade foi cumprido, totalmente cumprido, cabalmente cumprido. Não precisamos de outro Salvador. A prontidão de Jesus, podemos concluir que nasce de quê? De uma obediência perfeita ao Pai e não de uma ausência de dor. E não porque tudo lhe foi bem, mas porque, apesar de tudo, ele escolheu ser obediente ao Pai, fazer a vontade do Pai. Estamos a chegar ao fim desta meditação e podemos então contrastar as atitudes de Pedro, Paulo e Jesus. Pedro diz, estou pronto, mas ainda confiava em si mesmo. Paulo diz, estou pronto, porque ele já se tinha rendido inteiramente
àquele que o salvou, ao Senhor Jesus. Jesus diz: eu estou pronto, porque Ele é o eu sou. Por isso Ele podia dizer: eu estou pronto, porque Ele sabe quem é. Ele é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou é o nome do Deus revelado lá no Velho Testamento a Moisés, não é? Jesus é. Por isso Ele está pronto a todo momento, a qualquer hora, a qualquer instante. Agora vejamos, Pedro aprende pela queda. Graças a Deus, porque Pedro aprendeu. Muitos continuam na deles, caídos, mas não querem aprender, não se querem levantar. Paulo continua vivendo pela cruz. E Jesus vence pela obediência até ao fim. Obediência até à morte e morte de cruz. A morte que lhe estava destinada, uma morte maldita. Podemos aprender na Bíblia que a verdadeira prontidão espiritual não depende do contexto cultural, político ou histórico. Depende de a quem pertencemos. O medo dos homens paralisa, mas o temor de Deus liberta. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, nós lemos que Deus não nos tem dado espírito de cobardia àqueles que já creem em Cristo, mas deu aos crentes um espírito de poder, de amor e de moderação. Eu quero te revelar um segredo. Deus não chama os preparados. Ele prepara os que obedecem, os que atendem ao chamado. Por isso eu te quero dizer que a transformação espiritual, a transformação na tua vida é possível. E se tu no passado fostes tímido, hoje podes ser ousado em Cristo. A transformação é possível, porque o mesmo Pedro que negou por medo, tornou-se o Pedro que obedeceu com ousadia e que não teve medo de dizer: importa antes obedecer a Deus do que aos homens, quando perseguido e quando preso e interrogado. Obedecer a Deus é um princípio eterno que atravessa culturas, épocas e circunstâncias. A submissão é um princípio espiritual que o homem não quer de forma nenhuma submeter-se, porque quer ser arrogante, quer ter o domínio, quer ser senhor, e não vê que não é senhor de nada nem de si mesmo. Quantas vezes o coração nos trai a nós próprios. Chegados aqui, meus amigos, convém fazer uma aplicação às nossas vidas. Quantos de nós dizemos: Senhor, eu estou pronto? A pergunta é: estamos prontos se Deus mudar os planos? Estamos prontos se houver perda e não aplauso? Estamos prontos se o caminho incluir silêncio, espera ou sofrimento? A prontidão verdadeira não é entusiasmo espiritual. Tem de ser uma rendição diária. Por isso, devemos examinar a nossa prontidão. Se ela nasce da carne, se nasce do nosso ego, ou se nasce do Espírito Santo. Por isso eu te quero convidar agora a um momento de reflexão mais íntima, mais silenciosa, uma reflexão no íntimo de cada um de nós, para que cada um possa refletir com o coração e responder com o coração. O meu estou pronto nasce da emoção do momento
ou de uma vida já rendida a Deus? Estou disposto a obedecer mesmo quando isso me custa reputação, segurança ou conforto? Se a obediência a Cristo entrar em conflito com expectativas culturais, familiares ou sociais, a quem escolho obedecer? O que mudou entre o Pedro que disse estou pronto, em Lucas 22:33, e o Pedro que declarou em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Será que a minha fé me leva apenas a evitar o pecado? Ou a obedecer ativamente, mesmo sob pressão? Pedro não mudou, porque prometeu mais. Mudou porque encontrou o Cristo ressuscitado. E então foi quebrantado na sua presença. Foi perdoado e foi restaurado. Foi cheio do Espírito. Talvez hoje reconheças que tens dito estou pronto, mas ainda estás no cais. Talvez o medo, o passado, o pecado ou a pressão dos outros te tenham impedido de dar um passo em frente. A boa notícia do Evangelho é esta: Jesus não chama os fortes, chama os disponíveis. Jesus não rejeita quem falhou, mas restaura quem se arrepende. Jesus não exige de ti perfeição, mas convida-te a uma rendição, uma verdadeira humildade diante de Deus. Hoje, Deus chama-te não apenas a dizer estou pronto, mas a entregares o teu coração, a tua vida, a tua vontade a Cristo. Deus não procura nem espera de ti discursos corajosos, mas procura vidas sinceras, rendidas ao seu amor, que se manifestou em Cristo Jesus. Que o nosso estou pronto seja como o de Paulo, firme, como o de Jesus, obediente, e que se ainda for como o de Pedro, que Deus nos leve com graça pelo caminho da restauração e da transformação. Porque, no fim das contas, só está realmente pronto quem já colocou a sua vida no altar da cruz, no Monte Calvário. Por isso eu te convido. Queres entregar a tua vida a Jesus? Queres dizer-lhe, eu sou teu a partir de hoje? Queres abandonar a tua ousadia para receberes o Espírito Santo de Deus na tua vida? Então, vamos orar. Senhor Deus, reconhecemos que muitas vezes falamos mais do que obedecemos. Perdoa-nos quando confiamos em nós mesmos e não em Ti. Como fizeste com Pedro, transforma o nosso medo em fé, a nossa hesitação em obediência e as nossas palavras
em vidas consagradas, rendidas, entregues a Ti. Hoje dizemos: importa mais obedecer-te a Ti do que a qualquer outra voz. Recebe-nos, renova-nos e usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que assim seja. Se fizeste esta oração, Deus te ouviu, Deus te acolheu, agora és dele. Agora vive e alimenta-te da palavra, da sua palavra. Procura outros que tenham esta mesma fé para te ajudar a crescer espiritualmente, pois agora és como uma brasa acesa, avivada, mas precisas de estar no braseiro, porque se te isolares, vais esfriar e vais apenas ser uma brasa que fumega. O meu desejo é que te juntes a um braseiro e possas servir de bênção e ao mesmo tempo ser abençoado. Que em nome de Jesus, hoje possas dizer, como Paulo e como Jesus: estou pronto, já decidi seguir a Cristo. Para trás do mundo, agora é sempre em frente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.